A agricultura de precisão reúne técnicas agrícolas que consideram particularidades locais do solo ou lavoura a fim de otimizar o uso de recursos. Uma das formas de adquirir informações sobre essas particularidades é a fotografia aérea de baixa altitude, realizada por um veículo aéreo não tripulado. E aí tem essa sigla aí, né, para representar essa sigla, né, VANT, né, o VANT, né, veículo aéreo não tripulado. Na fase de aquisição, é importante determinar o nível de sobreposição entre as fotografias. Então, ele vai fazer fotografias, né, por meio desse veículo aéreo, desse terreno, né. A figura ilustra, aí continuando aqui, ó, a figura ilustra como a sequência de imagens é coletada por um VANT, né, como são formadas as sobreposições frontais. O operador desse veículo, né, recebe uma encomenda na qual as imagens devem ter uma sobreposição frontal de 20% em um terreno plano. Então, essas fotos sucessivas, pessoal, como a gente está vendo aqui, ó, essas fotos 1, 2 e 3, quem encomendou esse serviço encomendou de tal modo que essas fotos vão ter que ter uma sobreposição frontal de 20%. A sobreposição, ela está sendo expressa, ela está sendo representada por essa área sombreada aqui, ó, esses retângulos sombreados, né? Todo mundo tá vendo, pessoal? Só me dá um feedback aí. Todo mundo percebeu essa área... todo mundo está percebendo essa área sombreada cinza aqui, ó, que eu estou passando o mouse? Sim, pessoal? Sim ou não? Sim. Escreve aí no chat, pessoal. Vamos lá. Não me assustem, pessoal. Alô, alô? O que houve, pessoal? Vocês estão me escutando? Sim. Digitou, Só a Tainá que tá escutando? É porque a gente está escrevendo no chat, professor. Tá todo mundo escrevendo no chat, Tá professor. escrevendo? Tá conseguindo ver Vê se direitinho. seu chat não tá travado. É porque eu não tinha descido o chat, desculpa. Eu não tinha descido, foi mal. Tá bom, então tô vendo vários sims aqui. Ah, beleza, ótimo. Beleza. Então, ó, voltando aqui, então essas fotos foram encomendadas com essa sobreposição, essas fotos consecutivas, com essa sobreposição. Essa área sombreadazinha aqui são os 20%, tá certo? Então, para realizar a aquisição das imagens, né, eles selecionam a altitude H fixa de voo. Então, esse avião, pessoal, ele vai voar sobre essa área aí, né, uma altitude de 1.000 metros, tá bom? De altitude, uma altitude fixa, né? Ele vai voar, né, numa altitude fixa. Uma velocidade constante de 50 metros por segundo. É aqui que eu falei para vocês, pessoal, que isso aqui vai ser uma aplicação do movimento uniforme. Velocidade constante, né, pessoal? E aí a gente já tem que se lembrar do seguinte, se é velocidade constante, a gente vai poder usar ΔS sobre ΔT, né? Primeiro período lá, primeiro dia, uma das primeiras aulas, né? Primeiro dia de aula, né? E ele comenta que essa câmera, né, essa câmera fotográfica do veículo aéreo não tripulado, ela tem uma abertura de 90 graus. Então, essa abertura ela consegue detectar uma determinada área aí, né? Seria essa área aqui, ó, que eu estou passando o mouse aqui para vocês, ó, daqui até aqui. Aí, quando o avião for da posição 1 para a posição 2, essa área coberta por essa câmera para fazer a imagem vai mudar, vai ser daqui para cá. Mas repare que, como a pessoa que encomendou quer uma sobreposição entre fotos de 20%, você vai acabar tendo a sobreposição aqui, né? Vai ser dado por essa regiãozinha aqui, ó, que vai corresponder a essa área aqui, vista de cima, essa área sombreada, né? Tá certo? Opa! E aí, ele dá uma informação no problema, isso é uma informação lá da prova, que é para considerar a tangente de 45 graus igual a 1.
né? Tangente de 45. No final das contas, eu bolei uma solução aqui, eu vou mostrar uma solução para vocês, que a gente nem vai precisar usar isso. A gente vai usar as propriedades do triângulo equilátero, o triângulo isósceles, né? A gente vai usar essa propriedade, um triângulo isósceles de 90 graus, um dos ângulos de 90 e os outros dois de 45, tá certo? A gente vai trabalhar com essa propriedade. E aí a pergunta que ele faz é, com que intervalo de tempo o operador deve adquirir duas imagens consecutivas? Ou seja, ele vai estar aqui e vai vir para cá. Basicamente, o que ele está querendo é o seguinte, quanto tempo vai demorar para o avião ir do ponto 1 para o ponto 2? Ou do ponto 2 para o ponto 3? Aí tanto faz, né? Tanto faz, que ele está com velocidade constante, né? O que ele está querendo é calcular esse tempo, tá certo? Repare que a gente tem a velocidade, né? A gente tem a velocidade aqui, ó, 50 metros por segundo. Para achar o tempo, o que a gente vai precisar? Né? O que a gente vai precisar para achar o tempo? Alguém poderia botar aí no chat aí o que a gente vai precisar para calcular o tempo, se a gente tem a velocidade? Exato, né? A gente vai precisar da distância. A distância que o avião vai demorar para percorrer dois pontos consecutivos. Tá certo? Então, voltando aqui, ó. Voltando aqui. Peraí. Só uma pergunta. Vocês estão vendo aqui a minha tela do slide? Sim, né? Beleza. Então, a gente vai partir. O que a gente vai fazer agora, pessoal? A gente vai partir para calcular essa distância. Qual distância? Essa distância entre dois pontos consecutivos. Essa aqui é a nossa tarefa, porque a gente já tem a velocidade. Para calcular o tempo, a gente vai precisar da distância, né? Então, a gente vai aproveitar. Então, aqui a gente vai ter que... A gente vai fazer o seguinte, né? Não tem quadro branco, né? Então, o que a gente vai fazer? Peguei esse desenho, a gente vai trabalhar em cima desse desenho aqui, tá certo? A gente vai tentar fazer alguns traços nesse desenho aqui, né? Para poder achar essa distância. A distância é essa aqui, ó, daqui para cá, por exemplo. Então, nossa tarefa vai ser para descobrir essa distância aqui, ó, do ponto 1 para o ponto 2. Vocês estão reparando que tem triângulos retângulos aqui, né? Tá certo? Tá certo, pessoal? A gente tem triângulos retângulos lá, né? Usar o cálculo exato, né? A Vict, né? Falou aqui, colocou aí que vai precisar usar a altura para achar a distância. Exatamente. Por quê? Porque essa é o único comprimento que a gente tem no problema, né? Então, a gente tem que trabalhar com o que a gente tem. E, se não der certo, quer dizer, se vocês estão fazendo uma prova, vocês têm essa distância, é o único comprimento que vocês têm, né? Claro, vocês podem também não estar fazendo certo, mas se não conseguir, uma hipótese é que o problema esteja errado, esteja faltando informação, né? Mas se o problema estiver tudo certinho, a gente vai conseguir determinar essa distância, esse deslocamento com essa distância, né? Se tiver o problema completo. Mas vocês vão ver que vai estar tudo certinho. Então, voltando aqui, né? Como é que a gente vai determinar essa distância horizontal? A primeira coisa é o seguinte. Vocês estão vendo, a gente tem esse triângulo retângulo aqui. A primeira coisa que a gente vai fazer é traçar essa altura aqui, ó, com essa setinha azul. Essa altura vale 1.000 metros. Né? 1.000 metros vai ser essa altura vertical, tá certo? Que o avião vai estar voando aí, né? E esse triângulo é um triângulo que tem esse ângulo de cima de 90 e esse de 45, né? Para completar 180, porque lembra vocês, né? A soma dos ângulos internos de um triângulo vale 180. Se a gente tem 90 graus aqui em cima, 45 aqui, para dar 90 vai ter que ter mais 45 aqui. Então, o que vai acontecer?
é um triângulo isósceles, né? Você pega a base, os dois ângulos da base, eles são iguais, tá certo? Então, significa que esses dois lados aqui, ó, essas duas linhas pontilhadas aqui, elas também são iguais, né? Então, significa o quê? Significa que essa altura aqui, ela vai estar dividindo esse ângulo de 90 graus ao meio, né? De 90 graus ao meio. E essa linha, essa seta azul que eu desenhei, ela vai dividir exatamente esse ângulo de 90 graus ao meio, né? Se você divide esse ângulo de 90 graus ao meio, isso vai dar quanto? Aqui é 90 graus a base, né? A base é 90. Essa seta é perpendicular à base. Então, você tem 90 graus aqui no total, né? Então, no final das contas, essa seta vai dividir esse ângulo ao meio e vai dar 45 também. Tá certo? Então, isso vai acabar dando origem a outro triângulo isósceles aqui, ó. Por quê? Vocês têm essa base aqui, ó, essa linha pontilhada aqui, você pode pensar que é a base de um outro triângulo isósceles, né? E como aqui é 45, aqui é 45, essa altura H, ela necessariamente vai ter que coincidir com essa distância daqui para cá, né? Ó. Essa distância aqui também vai ter que valer 1000, né? Por quê? Porque esse triângulo aqui, ó, é isósceles. Então, quer dizer, o H vai ter que corresponder quando ele vai ter que dar, ele vai determinar para a gente exatamente os 1000 metros aqui. Né? Isso poderia ser achado também, se você não quiser usar propriedades trigonométricas, você poderia usar a tangente do ângulo. Você poderia usar H sobre 1000 igual a tangente de 45. Só que repare que quando a gente usa as propriedades geométricas do triângulo, isso se torna mais direto, né? A gente não precisa usar tangente, tá certo? Então, a gente determina que é 1000. Essa distância aqui vai valer 1000. E o que acontece? Aqui a gente tem também quanto? Se essa altura H está dividindo ao meio, aqui embaixo, essa base aqui, é porque necessariamente aqui também vai ter que ser 1000, né? Então, o que vai acontecer? Ele fala exatamente isso, né? Que essa sobreposição aqui, ó, o ΔS, é 20% da sobreposição frontal, que é isso aqui tudo, né? Vai ser 20% de quem? De 2000, né? É 20% de 2000, né? Então, 20% de 2000 é 0,2, né? A gente lembra, 20% é 20 sobre 100, né? 20 sobre 100, que é 0,2, né? 0,2 vezes 2.000. 0,2 vezes 2.000 vai dar 400, né? Você pode pensar o seguinte, né? 0,2 é 2 sobre 10, né? O 10 que vai estar dividindo cancela, né, um dos zeros aqui, fica 200. No final das contas, vai dar 200 vezes 2, que vai dar 400. Então, essa sobreposição vale 400. Repare que a gente vai usar isso para determinar essa distância D que o avião vai percorrer. Né? A gente não determina ela de cara, a gente usa essa informação da sobreposição, que é esse ΔS aqui, é importante. É a partir dela que a gente vai determinar a distância que o avião vai andar na horizontal, tá certo? Então, esse é um probleminha de cinemática um pouquinho mais trabalhoso, né? Que caiu no Enem no ano passado, foi uma questão do ano passado. Então, a gente vai para o próximo slide e vai usar essa informação, né? Ó, o ΔS vale 400, a gente determinou o valor da sobreposição aí, os 20%, né? Vale 400. E agora a gente vai fazer um desenhozinho aqui para determinar quem vai ser essa distância horizontal, né? Essa linha que eu estou desenhando aqui, ó, aqui, vai representar uma linha pontilhada dessa aqui, ó, inclinada, ó. Né? Antes de eu continuar, eu vou voltar aqui para o chat para perguntar se está tudo ok, porque o problema é um pouquinho grande e pode pintar alguma dúvida. Eu acho interessante tentar tirar essa dúvida logo, né? Se for Professor, qual é a velocidade mesmo que ele dá aí? 50 metros por segundo. Ah, tá, beleza, show. Tá bom?
Tá indo tudo ok, pessoal? Tá mesmo? Então, a gente está usando aí, né, a propriedade do triângulo retângulo, as propriedades geométricas, né? Sem precisar usar a tangente, tá bom? Poderia ter usado a tangente, mas aí é muito mais simples se você vai pela propriedade, sai mais rápido, né? E aí vocês podem ganhar prova, ganhar tempo na prova, né? Sim, eu posso mostrar o enunciado? Posso aqui, ó. De qualquer forma, isso vai ficar gravado depois, né? Aqui está o enunciado, tá certo? Tá bom? Alguma pergunta, Felipe? Ah, tirou um print. Ah, ótimo. Tá bom. Então, voltando aqui, ó. Então, a gente vai usar essa distância que a gente determinou, essa interseção entre as áreas aí de 400 metros, para achar essa distância. O que a gente vai fazer? Eu vou traçar essa linha que eu estou desenhando vai representar uma linha pontilhada dessa inclinada. Eu vou desenhar outra que vai representar essa aqui, ó. Estou passando o mouse. A base, aí você vai ter uma base ali, isso vai definir um triângulo aqui, ó. Um triângulo, né? A gente fecha lá em cima também. Essa linha vermelha, essa seta vermelha, vai ser a altura que o avião vai estar andando aí, que é 1.000 metros. Eu vou traçar essa pontilhada aí, estrategicamente, né? Para formar triângulos retângulos de novo. Né? Repare o seguinte, esses ângulos internos aqui, aparecendo aqui, são os mesmos que aparecem aqui, tá certo? E assim como esses ângulos aqui de cima valem 90, esses ângulos internos aqui de baixo também são 90, tá bom? Também vai valer 90. Então, essa linha pontilhada vai dividir esses ângulos ao meio e vai dar 45 também, tá? Do mesmo jeito que deu naquela hora 45. E vai formar triângulos aí, isósceles de novo. E mais uma vez, aí o que vai acontecer? Por que aqui vai ser 200, né? Por que 200? Porque é uma linha pontilhada que vai estar dividindo essa interseção aqui de 400. 200 para um lado, 200 para o outro. Tá? Isso aí eu estou fazendo para quê? Para poder determinar a altura desse triângulo. Por quê? Opa, voltando aqui, o que acontece? Esse triângulo é isósceles, né? Então, se essa distânciazinha aqui vale 200, e esses ângulos aqui são iguais, aqui também vai ter que valer 200. Por isso que eu tracei essa pontilhada aí, estrategicamente. Que aí vai me permitir, de cara, descobrir que essa distância é 200 também, né? Como aqui tem 1.000, no total é 1.000, né? Para chegar a 200, a gente vai precisar de quanto? De 800, tá? E aí a gente quer determinar essa distância D. O que eu estou chamando de D, aqui, é a distância que o avião vai percorrer para vir daqui, a distância que ele vai percorrer para ir do ponto 1 para o ponto 2, por exemplo, ou do ponto 2 para o ponto 3. Tanto faz, são pontos consecutivos, né? E aí, pessoal, o que acontece? Aqui a gente tem dois triângulos aqui, ó. A gente tem esse triângulo aqui menor e a gente tem esse triângulo aqui maior, né? Esses triângulos, eles são semelhantes. Por quê? Porque eles vão ter os mesmos ângulos internos. É 90 aqui, 90 aqui, aqui e aqui, né? Ele vai valer 45, eles vão ter semelhança também nesses outros ângulos opostos, 45, 45.
também vai ser 45 aqui, ó, onde eu estou passando o mouse aqui. Ou seja, esses triângulos têm todos os ângulos internos iguais, né? Logo, a altura dele, as alturas deles e as bases guardam proporções. Então, existe uma proporcionalidade aí. E a gente pode aplicar uma regrinha de 3, né? Tá certo? Aplicar uma proporção para descobrir essa distância D. Nosso objetivo é descobrir essa distância D, né? Então, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai usar a relaçãozinha de proporção. A gente vai dizer o seguinte, ó, a distância D que o avião percorre para ir do ponto 1 para o ponto 2 vai estar para a base do triângulo menor, que vai ser o quê? 400, né? Tá certo? 200 mais 200, que é a distância aqui, a interseção, né? 400. Então, vai ficar D está para 400, ou seja, a base de um está para a base do outro, né? A base do maior está para a base do menor, assim como a altura do maior, que é 800, né? Vai estar para a altura do menor, que é 200. E aí, fazendo as devidas simplificações, né? 800 por 200. Eu já coloquei a resposta aqui, né? Mas a gente pode pensar o seguinte, né? 800 por 200 dá quanto? Vai dar 4, né? O 400 que está dividindo vai passar multiplicando o 4, né? 400 vezes 4 vai dar quanto? Vai dar 1.600. E aí a gente vai usar agora a formulinha velocidade igual a ΔS, ou distância, né? Sobre ΔT. Não confundam, né? Porque o ΔS aqui, o problema, ele usou como sendo essa distância de interseção. Então, para não confundir, né, o meio de campo, a gente vai usar o D, o Dzão, que é exatamente a letra que eu usei aqui, para representar essa distância aqui, essa base do triângulo maior. E aplicando a fórmula, a gente vai ter o V, que é 50, o D é 1.600, e o ΔT é a nossa incógnita. E a gente vai fazer, né, aquele vai e vem, né? O ΔT que está dividindo vai passar multiplicando 50, né? E o 50 que está multiplicando vai passar dividindo. Eu não vou fazer detalhes de conta aqui, que no final das contas vai dar 32 segundos. Então, vai demorar 32 segundos aí entre duas fotos consecutivas.